Olá pessoal, amigos do Terra Mosquito, como é que vocês estão? Tudo certinho? Sejam bem-vindos aqui no canal do YouTube, né? E hoje eu vou vou mostrar como é que eu faço a integração entre a Google Maps e o Basecamp, que é o aplicativo que gerencia os GPS da Garmin, né? Que é o que eu utilizo. O pessoal costuma ver lá nos vídeos da gente do canal no YouTube, lá do Terra Mosquito, e pergunta qual é o GPS que a gente utiliza. E eu utilizo o GPS Garmin Zumo XP, tá? Não é a versão 2, é a versão 1. E ele é muito bom, pessoal. Não é o tema do vídeo hoje é como integrar o Google Maps com o Garmin, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui de forma rápida, né, para que não se torne um vídeo tão comprido, mas eu vou explicar para vocês como é que funciona essa integração. Mas num próximo vídeo eu vou explicar, até tem um amigo nosso convidado que vai ficar em interrogação aí para vocês, né, que se dispôs a falar comigo, né, e a gente vai mostrar esse vídeo de o porquê que eu utilizo um GPS dedicado e não um GPS da Google através de um celular, e quando utilizar um ou outro, mas não é o tema do vídeo hoje. Hoje o tema do vídeo é como a gente vai integrar o Google Maps e o GPS Garmin. E por que surgiu a ideia de fazer esse vídeo, né? Porque eu tenho recebido muitas perguntas referentes a isso aí. Como é que eu faço o planejamento das nossas viagens e como é que eu jogo para dentro do Garmin? Porque é um pouco mais complicado, não é que seja complicado, demanda uma atenção e demanda um conhecimento, que eu vou passar para vocês aqui agora, né? De como que a gente integra as duas tecnologias da Google e da Garmin, né? Como é que eu procuro os pontos, porque a Garmin tem uma dificuldade, é um pouco mais chato de utilizar, localizar pontos, os waypoints, né? Que é por onde a gente quer passar, onde a gente quer conhecer, etc. E a Google facilita muito mais, né? Então eu uso a Google para pegar as informações e jogo para dentro do Garmin de forma mais rápida e fácil, né? Então, como é que eu faço essa integração, tá? O Google Maps é esse que a gente utiliza aqui nessa tela aqui em cima, né, que dá para vocês verem. E aqui nós temos as possibilidades dentro do Google Maps, quando a gente faz o login, que eu estou logado aqui em cima com o Terra Mosquito, né? De ter os seus arquivos salvos. Eu não tenho os meus mapas aqui, tá tudo em branco, mas eu tenho aqui os mapas, aqui do lado direito, né? E o My Maps é um recurso da Google para você desenvolver os teus mapas, e é ele que integra com o sistema do Basecamp da Garmin, que é esse cara aqui, pessoal, tá? Esse aqui é o sistema da Garmin, onde eu faço todas as minhas rotas, aqui é por onde eu passei, por onde que eu vou passar, né? Que não é o caso agora aqui. E esse é o sistema da Garmin que faz a integração com o meu Zumo XP, que está aqui, ó, né? Que é aqui onde eu tenho os mapas da América do Norte, América do Sul. Eu já venho estudando a América do Norte há um bom tempo, a América do Sul também, aqui onde eu deixo, né, meus mapas. E aqui onde eu faço a integração com o sistema entre a Google, né, com o sistema do Basecamp, que faz a comunicação para o meu GPS, tá? Então vamos para a explicação do dia hoje, que eu já enrolei demais aqui, tem uns bons minutos aí já gravando. Desculpa aí, pessoal, tomar o tempo de vocês, tá? Perdão, vamos lá. Deixa eu mudar aqui a telinha. Feita a apresentação do My Maps e do Google Maps, né? O My Maps, como eu falei para vocês, é esse cara aqui, tá, pessoal? Então, essa é a tela do My Maps, que você pode montar os teus trajetos. Então, qual que vai ser a ideia? Hoje eu vou montar um trajeto que eu passaria até Mendoza, de Mendoza eu passaria até a Baía Inglesa, a mão do deserto, e chegaria a São Pedro do Atacama, e depois de São Pedro do Atacama eu passaria por Salta, Cafayate e voltaria para Curitiba, que é onde eu moro, onde eu resido, né? Então eu vou fazer para vocês verem como é que funciona aqui o processo todo, tá bom? Então, primeiro de tudo, eu tenho que criar um mapa. Para fazer de forma mais rápida, eu crio aqui um novo mapa, tá? Então eu vou criar utilizando o recurso da Google, e aí a partir de agora eu tenho um mapa. Ele tem camadas onde você pode colocar os seus waypoints por onde você quer passar, e você tem rotas que fica aqui, ó. Depois eu vou explicar a funcionalidade um pouco mais apurada do My Maps. Não é o objetivo desse vídeo aqui, mas eu vou explicar, tá? Primeiro de tudo, quero gravar onde eu quero passar, por exemplo, né? Eu vou pesquisar aqui Curitiba, né? Curitiba, tá? E vou clicar nesse maisinho que tem aqui do lado. Esse é o meu primeiro waypoint, onde eu vou sair de Curitiba, né?
O segundo que eu quero passar é em Mendoza, né? Capital lá de Mendoza. Esse aqui é o meu segundo waypoint aqui, ó. Por que eu estou gravando isso aqui? Porque eu estou criando waypoints, tá? Por exemplo, Mendoza, que fica aqui na Argentina, quase no norte, porque eu quero passar esse trajeto todo e vou fazer uma voltinha e vocês vão ver como é que vai ficar toda a criação desse mapa aqui, tá? Então eu estou criando waypoints aqui, tá? Eu não estou fazendo a rota ainda propriamente dita, tá, pessoal? Então, além de Mendoza, que eu já fiz aqui, agora eu quero passar na mão do deserto, por exemplo, né? Aqui na mão do deserto e vou clicar nesse lugarzinho. Mas eu tenho um amigo muito conhecido, não vou falar aqui o nome, para não atrapalhar a vida dele, mas ele me falou que uma vez que a Baía Inglesa era muito legal de passar. Então, a Baía Inglesa fica antes da mão do deserto. Então, eu quero colocar na Baía Inglesa, que fica lá no Chile também. Eu quero passar por essa praia aqui, que é lindíssima, viu, pessoal? Por sinal, eu tenho um vídeo, vou deixar aqui do lado esquerdo. Ops, peraí, aqui, ó. Do lado esquerdo do vídeo aí, um link para vocês verem como é que a Baía Inglesa é maravilhosa. Aí eu quero passar nela também, então eu vou clicar aqui no maisinho do lado, né? E aí eu já vou jogar antes, porque é antes da mão do deserto. A mão do deserto fica um pouco mais para cima, se vocês observarem aqui no mapa, né? Tá, vou jogar aqui, ó. A mão do deserto fica um pouco mais para cima e a Baía Inglesa fica um pouco mais para baixo. Deixa eu ver se porque ele não dá uma visão por hora, não dá uma visão muito plena, tá? Mas aqui, se você pegar as camadas, né? Ah, eu vou dar um título para essa camada, tá? Então é projeto, né? Opa. Projeto Atacama, tá, pessoal? Só para vocês terem. Esse aqui é o nome da camada que eu quero fazer, tá? E também tem o nome do título do arquivo, que é o Projeto Atacama, né? Também. Isso aqui é bom sempre dar um nome, porque por que disso aqui? Porque quando vocês tiverem mais mapas aqui, projeto Ushuaia, projeto Atacama, projeto, sei lá, Alasca, vocês vão ter vários mapas aqui, e esse aqui é o do Atacama, tá? Então eu já estou fazendo ele por aqui. Então lembrando, esse aqui são só waypoints, tá? Eu quero passar em São Pedro do Atacama, beleza? São Pedro do Atacama, então eu quero passar aqui, clico no marzinho, e depois eu ensino, vocês podem fazer um novo mapa aqui quando vocês chegarem em São Pedro do Atacama para ir nos geysers de Altátil, vocês podem ir naquela Termas de Puritana, vocês podem ir no ônibus, no Magic Bus, vocês podem ir no Vale da Lua, vocês podem fazer passeios, fazer projetos dentro da cidade também, tá? Esse aqui é um projeto geral para você andar de moto. Depois de São Pedro do Atacama, que eu cliquei no maisinho, e ele já veio aqui para cá, né? Eu vou clicar para Salta, por exemplo, Argentina. E aí eu vou clicar no maisinho também. E depois de Salta eu quero passar por Cafayate. E depois eu quero voltar para Curitiba, né? Bom, Curitiba já tem, mas esse é o projeto. Agora o que eu vou fazer? Eu já tenho o nome do projeto, que é esse cara aqui em cima, né? Que é o Projeto Atacama. Tem o nome da camada do Projeto Atacama, que fica aqui, e agora eu vou fazer a rota propriamente dita, tá, pessoal? Ainda, só para vocês saberem, né, eu ainda não estou mexendo nos aplicativos da Garmin do Basecamp, que é esse cara aqui, tá? Eu estou mexendo apenas só no My Maps usando os recursos da Google, beleza? Depois eu vou dar uma apurada, beleza? Tá todo o projetinho. Se eu for ver, eu não consigo ver rota nenhuma aqui feita ainda, tá? Só consigo ver os waypoints, onde eu estou colocando, que é Curitiba, Mendoza aqui embaixo, aqui na Baía Inglesa, no Chile, depois quero passar na mão no deserto, depois eu quero ir para São Pedro de Atacama, depois eu quero ir para Salta, Cafayate e voltar para casa. Então a partir de agora que vem a parte mais legal, que dá para fazer a integração e ver tudo isso começar a rodar. Aqui em cima, pessoal, vocês têm adicionar rotas aqui em cima, do ladinho, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui em cima, acho que sim, muito provavelmente. Estou dando uma conferida ali. Então quando vocês criam, aí vocês têm uma camada que é de rota, que é diferente de waypoints. Aqui são waypoints que você vai ter lá dentro do sistema, tá? E aqui é a rota que você vai fazer. Então, primeiro de tudo, eu quero colocar Curitiba, que é o que eu vou passar por ali, né? A segunda, eu vou para Mendoza, que está lá em cima, que eu quero chegar. Então, ele já vai fazer a minha primeira rota aqui, ó, tá vendo? É só construir a rota. Aí eu quero adicionar destino. Eu vou lá para a Baía Inglesa aqui, né? Baía Inglesa, né? Que é o que eu
que eu quero passar lá, ele já vai fazer. Aqui desce o caracoles, hein, pessoal? Eu vou deixar mais um vídeo aqui em cima, mais um link aqui, né? Que a gente pegou -7 com sensação térmica de -20. Tá aqui o vídeo, eu vou deixar o link aí em cima para vocês verem. É muito bacana, vocês vão gostar pra caramba de ver. Então, passando aqui, ó, os caracoles tá por aqui, só pra vocês darem uma olhadinha, né? Depois em Mendoza vocês vão passar Portillo. Então, pessoal, aqui fica os caracoles que já está contemplando só de eu ter criado esse trajeto aqui, né? Tá vendo, pessoal? Aqui passa pelos caracoles, coisa mais linda lá. Quem já foi sabe como é lindo, né? E quem não foi, coloquem aí nos seus planos para ir, porque é lindo, tá? Então, continuando aqui a nossa viagem, eu já cheguei na Baía Inglesa, agora eu quero ir para a Mão do Deserto. Então, eu vou adicionar na Mão do Deserto, lá em Antofagasta, que é bem bacana, e ele já criou mais um pouquinho lá, tá vendo? Aqui na Baía Inglesa eu vou fazer um desvio, porque essa baía aqui é muito bonita, tá? Aqui é a Ruta Pan-Americana, a Ruta 7, aqui eu adicionei ela no meu trajeto, tá? Aí adicionei a Mão do Deserto, agora eu vou colocar São Pedro de Atacama, beleza? São Pedro de Atacama, eu vou pra cima ali, tá vendo? Aí eu vou pra Salta, né? Aí eu vou pra Cafayate, que eu quero passar por lá, e adiciono por último Curitiba. Então, Curitiba, Paraná, eu tenho um projeto todo feito lá, então estou fazendo aqui todo o projeto, tá aqui feito todo o nosso projeto. Aqui eu tenho os waypoints por onde eu vou passar, mas eu tenho aqui toda a rota onde vai acontecer essa viagem, tá? Como é que eu faço agora a integração do Google com o Basecamp, que é o objetivo do nosso projeto hoje, que eu vou entrar no My Maps, né? E Basecamp. Isso aqui é só um vídeo de integração, só para vocês saberem, pessoal, tá? Então eu vou voltar lá para Google, né? E aqui no Google agora eu tenho os waypoints por onde eu quero passar e tenho a rota que eu quero fazer. Aqui em cima, nesses 3 pontinhos, pessoal, você tem um sistema de exportar para KML e KMZ. O que é esse KML e KMZ aqui? É o sistema que a Garmin do Basecamp entende. Para quem não precisar baixar, eu até esqueci de falar na apresentação, para como baixar o Basecamp, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês fazerem um download, né? Provavelmente vocês já têm. Se não tiver, é só fazer um download para Windows, e para Mac, quem tem Mac é só fazer o download aqui em cima. E dentro desse Basecamp você tem tutoriais também, a parte do suporte, diferença entre rotas e coisas que eu vou explicar um pouquinho mais tarde. Mas aqui no sistema de suporte da Garmin, pessoal, tem quais são os modelos que ele aceita. E um dos modelos é justamente o que a Google tem aqui, que é KMZ e KML e KMZ. Então, quando você clica aqui nesse projeto todo que eu fiz no projeto Atacama, clico nos 3 pontinhos, eu vou lá e exporto, e aí eu escolho o mapa inteiro. Por que eu quero o mapa inteiro? Porque eu quero os waypoints que estão aqui e quero a rota, né? Então ele vai fazer um download desse sistema de mapas e aí ele está aqui em cima na minha pastinha de download, tá? Então, pessoal, vamos lá, mudar de tela aqui. Agora vamos para o Basecamp, porque a gente terminou o projeto e é assim que eu faço a integração toda. Por exemplo, eu quero fazer, por exemplo, eu quero ir lá no São Pedro de Atacama, eu quero adicionar um Magic Bus. Eu adiciono no meu mapa, Magic Bus aqui em cima, e eu vou colocar aqui, adicionar um destino, Magic Bus Atacama. Como eu sei que ele fica lá depois, eu vou jogar ele aqui para cima. Então eu vou na Mão do Deserto, vou a São Pedro de Atacama, Magic Bus, passa de ano e assim vai indo. Tá? Aqui vocês podem ver, ó. Ele vai fazer um desvio até o Magic Bus e vai voltar, tá vendo? Então, agora eu vou fazer a exportação novamente desse arquivo porque eu adicionei um item a mais para eu verificar lá no Atacama. Então eu vou exportar novamente o mapa inteiro. Então agora eu vou lá no Basecamp e vou fazer o procedimento de importação. Como é que eu faço? Eu criei uma coleção aqui, uma pasta, só para não misturar com toda a minha coleção que eu tenho aqui, só para apresentar esse vídeo eu criei uma pasta. E aqui na pasta eu tenho um arquivo que eu vou fazer a importação para dentro do My Maps, então eu vou trazer para dentro, estou importando os dados
para dentro do Basecamp, tá? Então eu tenho todos os waypoints. Você lembra que lá no Google Maps, pessoal, aqui só voltando, né? Eu falei para vocês que eu quero os waypoints, que são esses aqui, e aqui a rota. Então, quando eu venho aqui no Basecamp, né? Aqui eu tenho os waypoints da Bahia Inglesa, onde eu quero ver, ó, já tá tudo localizado dentro do sistema e tem a rota toda feita aqui, beleza? Esse é meu projeto todo. E se você for ver, aqui é uma trilha, tá? O que é uma trilha, o que é uma rota? Aqui eu posso criar uma rota a partir de uma trilha. Quais são a diferença entre rota e trilha? Não é objetivo, mas eu vou mostrar aqui para vocês essa questão, tá? Aqui tem as diferenças entre rotas e trilhas, tá? Na Garmin, tá? A rota, em resumo aqui, só para vocês entenderem, tem lá no sistema de suporte, eu vou deixar um link aqui para vocês, mas é assim, a trilha, a diferença é que o GPS da Garmin, ele obriga você a passar pelos pontos que você está passando. Só que se você se desviar, for para São Juan, por exemplo, aqui, ele vai fazer de tudo para voltar exatamente no ponto da trilha que você deixou de fazer e vai te fazer você voltar. Uma trilha um pouco mais complicada, ela é utilizada realmente para uma trilha. Vamos supor, você vai para uma montanha, vai fazer uma trilha no meio do mato, daí você usa isso para não sair da trilha, para não se perder, que você vai fazer uma rota pré-programada antes. E o que a gente usa, o que eu uso, Fernando usa aqui no projeto, é sempre uma rota, tá? O Google, ele cria esse trajeto a partir de uma trilha, que foi feito lá no Google Maps, né? E agora eu vou criar, com o botão direito aqui, uma rota a partir de uma trilha selecionada. Quando eu criar essa rota aqui, pessoal, ele vai demorar um pouquinho, tá? Que eu vou criar aqui, já vou conversando com vocês. Ele vai criar uma rota a partir da trilha, usando o meu perfil de motociclista aqui, ó, que eu já deixei pré-programado, tá? Então ele vai passar pelos waypoints, vai respeitar a rota que eu usei lá no Google, no My Maps, e estou transferindo e gerando a rota que vai para dentro do GPS da Garmin, tá? Então eu vou dar um pause aqui, quando estiver quase acabando, porque demora um pouquinho, eu volto aqui com vocês, beleza? Ó, demora um pouquinho, porque tem 15 mil pontos, ele está fazendo o processo todo ali de fazer a rota toda, né? Vamos ver se vai melhorar, vai ficar legal. Então, pessoal, foi criado aqui agora a nossa rota, porque ele estava com uma trilha. E a diferença, como eu já falei para vocês, da trilha é que ele vai te trazer sempre para dentro da trilha. A rota ele vai recalcular a partir do ponto que você está até o próximo waypoint, é bem melhor, tá? Então, essa rota aqui ela foi criada com base na trilha, no trajeto que eu ia fazer, tá? Então aqui tem a trilha que veio da Google e aqui a rota que vai para dentro do meu GPS. Se eu clicar ela aqui e abrir essa rota, ele vai me dar um tempo estimado aqui, ó, de 7.502 km, o tempo médio de 105 horas dirigindo a moto ou o carro, né? Tá? Então é assim que eu faço, pessoal. A partir de agora, nesse momento, simplesmente é só clicar aqui, enviar para, né? Eu escolho o meu Zumo XT, né? E envio essa rota lá para dentro do GPS, tá? E aí ele fica no planificador de viagem, que tem dentro do aparelho lá, e você importa e traz. Então, pessoal, é assim que eu faço. Primeiro eu planejo, né? Por exemplo, aqui já tem aquela desvio da Bahia Inglesa, lembra-se que eu fiz lá na Google, né? Já está tudo aqui, eu vou voltar para a tela lá dentro da Google, no projeto Atacama, né? Aqui é o Magic Bus, depois a gente vai dar uma conferidinha lá. E aqui é a rota da Bahia Inglesa. E aqui, se vocês puderem ver, dentro do sistema do GPS da Garmin já está colocado ali o waypoint dividido. Então, só para vocês verem como é que... E se eu for checar lá no Magic Bus, também já está aqui feito o Magic Bus aqui no Atacama, tá vendo? E aí, se eu voltar lá para Google, tá lá o meu waypoint também aqui dentro da Google, do Magic Bus aqui, que é o que tá... Opa, caramba, fiz uma besteira. Ctrl Z, aqui. Tá lá o Magic Bus bem certinho, junto com o sistema do Basecamp aqui da Garmin. Tá ali, ó, beleza? Então, se vocês verem, eu consigo fazer... Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Botar o trajeto todo, 7.502 km ali, né? Eu vou aumentar aqui também, vou botar todo o trajeto para vocês darem uma conferida pelo Google Maps. Então esse My Maps, pessoal, que é o sistema da Google, que é esse cara que está aqui, ó,
projeto Atacama que eu acabei de criar, né, por exemplo, é o método com que eu faço a minha planificação, coloco meus waypoints e faço a rota que eu quero, tá? Então, se a gente for ver novamente ali, só para dar um finalizar no lance, eu tenho todos os waypoints aqui criados e tenho a trilha que vem da Google e crio a rota com o perfil da moto, que é o que eu preciso. Então é assim que eu faço, pessoal. Eu exporto isso e depois de pronto eu pego esse projeto do Atacama. Aqui tem o waypoint, aqui tem a rota, tem a bicicletinha aqui, que é a moto, que está em vermelho do lado. Clico com o botão direito, envio para o meu Zumo XP, seleciono ele e dou um OK. Eu não vou enviar aqui porque eu já tenho essa rota lá dentro. Mas a hora que eu der OK aqui, essa rota vai lá para dentro do meu GPS com todos os waypoints por onde que eu vou passar. E aí é só ativar e sair viajando com o mesmo esquema. Então é assim que eu integro a Google com o sistema da Garmin. Que a Garmin, voltando a falar por que a gente faz isso, porque o sistema de localização aqui da Garmin é muito chato. No deserto, ó, aqui em cima, se eu for pesquisar ali, ele demora, é muito chato, ele não acha e fica a bolinha girando aqui em cima do lado direito. Eu acho que está atrás do meu rosto, mas fica uma bolinha ali girando, vou até dar um stop. Ele não acha, é ruim, então eu faço tudo no Google My Maps e fica gravado. Ah, e tem mais uma, eu posso consultar pelo próprio celular, tá? Se eu entrar no sistema da Google My Maps aqui no rodapé eu tenho, não sei se dá pra ver, tenho salvos ali. Aí quando eu entro em salvos, eu tenho aqui em cima um botãozinho chamado mapas, que fica aqui, ó. Nos mapas, eu tenho todos os My Maps guardados ali que eu vou fazer ainda de viagem, entendeu? E aí você pode consultar, ativar o Waze aqui em caso de necessidade. Se esse GPS da Garmin vier a falhar por algum motivo, sei lá, que eu acho muito duvido, porque ele é feito para isso, né? A gente vai falar sobre isso num outro vídeo, né? Se ele vier a falhar, você pode usar o Waze, que ele vai estar aí, está dentro do Mapas, que é o mesmo trajeto da Garmin, né? Você pode usar o próprio sistema da Google aqui, né? Que está integrado com o teu celular. Ou você pode simplesmente voltar para o Basecamp e usar no GPS da Garmin. Então é assim que eu faço a integração. Eu pego mais facinho as informações de lá, do Google Maps, e jogo para dentro do Garmin dessa forma. Aí quando eu vou para o Garmin, aí é só viajar, pessoal, sair pro abraço e curtir, né? Então logo a gente vai ter um vídeo explicando o porquê do GPS Garmin, o porquê do celular Waze, quando é um GPS dedicado ou um celular para você utilizar nos meios de navegação. A gente vai falar um pouco mais apurado sobre isso. Eu vou convidar uma pessoa que é especialista em viagens e tem muitos anos de experiência, né? E a gente vai dissertar um pouquinho mais sobre esse assunto. Hoje o objetivo era só esse: como integrar o My Maps dentro do Garmin. Beleza, pessoal? Então espero que eu tenha ajudado um pouquinho, espero que tenha feito explicação plena. Qualquer coisa escreve aí nos comentários. O pessoal que quiser fazer alguma pergunta, dá uma olhadinha, vê se já não tem no comentário. Às vezes eu vou explicar e respondo por lá também. E aí super vai ajudar, tá, pessoal? O meu intuito aqui é só ajudar, né? Fazer esse projeto todo aí. Lembrei. Então, pessoal, nós abrimos o canal de membros. Se vocês acharem, eu vou deixar aqui uma informaçãozinha, um quadradinho. Se vocês quiserem se tornar membros, é só clicar no botão de membros do canal do YouTube, vai ajudar a gente bastante. O intuito de ter aberto o canal de membros é só pegar e guardar esse dinheirinho para a gente melhorar sempre o sistema de vídeo, de imagem, de gravação, de uma bateria, de um cartão de memória, de uma GoPro, ou Smash, uma câmera de ação, né, no caso. Então a gente só vai usar para isso daí, beleza? Então, se vocês puderem nos ajudar, puderem analisar, tá aí embaixo, é só clicar no canal de membros ali e olhar as mensalidades que dá para ajudar a gente. Vocês vão ter algumas vantagens, né, por conta disso. Mas se não puder também tá jóia. Só aquela curtida, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos já vai ajudar a gente muito o algoritmo do YouTube para espalhar as informações para a galera. E a gente agradece demais se vocês só puderem já curtir de cara e compartilhar ou comentar também. Ainda não estou bom nisso, eu não sei falar muito bem, mas enfim, a gente dá um jeito, né? Então se vocês puderem ajudar com isso, já vai ser de muito bom grado, vai ser de muito bom coração, beleza? Então vamos parar de enrolar, agradeço, muito obrigado e vamos nessa. Até o próximo vídeo, pessoal.